Bom dia, alunos! Vamos iniciar a nossa aula de matemática, atividade número 6, do dia 19/6/2020, trilhas de aprendizagem. Gostaram de me ver? Eu também estava morrendo de saudade de vocês, viu? Vamos começar a nossa aula falando do assunto de hoje, que é descobrindo qual é o padrão. Leiam juntamente comigo. Antes do domingo, ao sábado, e após o domingo, vem a segunda-feira, e isso acontece sempre. Ou seja, é uma situação do dia a dia que acontece do mesmo jeito e no mesmo tempo. Na matemática, também isso acontece. Por exemplo, vamos ver aqui os resultados da tabuada do 2. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20. Como vocês estão lembrados, na sala de aula nós cantávamos. Vamos cantar junto comigo para relembrar a tabuada do 2? Comigo. 0, 2, 4, 6, 8, 10. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20, 12, 14, 16, 18 e 20. Perceberam que existe uma sequência? Olha aqui. Há uma regularidade, um padrão nos algarismos das unidades. 0, 2, 4, 6, 8. Depois o 10 vai fazer troca, o 12, o 14, o 16, porque vai ser 6 unidades e troca-se por uma dezena, que é uma barra, e assim por diante. E isso vai acontecer no cálculo matemático. Reparem, na prática, como que isso acontece? 11 vezes 2, toda vez que eu multiplicar por 2, eu estarei achando o dobro. Vai dar 22. 12 vezes 2, 24. 13 vezes 2, 26. 14 vezes 2, 28. Então, este 2, ele segue uma regularidade, uma regrinha. Se ele multiplica o 4, ele também tem que multiplicar o 1. Então, 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. Muito bem, entenderam? Então vamos aqui para o caderno. Hoje nós vamos introduzir a matéria de multiplicação de números naturais. Para que serve uma continha de vezes? Para achar o plural. Então, alunos, toda vez que eu sei 1 e quero saber bastante do mesmo tipo em matemática, eu multiplico. Vejam bem, se eu sei quantas canetas tem em uma caixa, vamos supor que tem 20 canetas numa caixa, e eu quero saber quantas canetas terão em 42 caixas, basta que eu multiplique 20 por 42. Mas tem que ser do mesmo tipo. O que tem numa caixa tem que ter nas outras. Vejam aqui o exemplo que eu preparei para vocês entenderem. Em uma caixa tem 12 lápis. Quantos lápis terão em 3 caixas do mesmo tipo? Eu sei uma, quero saber 3. Não é plural? Claro que é. Então, a matemática tem uma continha só para resolver plural. Sei 1, quero saber bastante. Do mesmo tipo. Repara que são caixas do mesmo tipo, do mesmo tamanho e do mesmo formato. Numa caixa tem 12 lápis. Olha como Daniel, um menino esperto do 5º ano, resolveu esta situação problema. Ele pensou assim: uma caixa tem 12, na outra tem 12 e na outra tem 12. Ele somou tudo, alunos, e deu 36. Mas o Gabriel,
que é um menino muito, mas muito esperto, ele pensou assim: ora, numa caixa tem 12. Eu quero saber 3 vezes 3 caixas. Então ele colocou o 3 debaixo do 2 e o vezes debaixo do 1. E ele aplicou aquela regra que eu acabei de explicar para vocês na apostila. Se o 3 multiplica o 2, obrigatoriamente o 3 multiplica o 1. Então, 3 vezes o 2, só lembrar da tabuada, 6. 3 vezes 1, 3. Reparem, alunos, que o resultado foi o mesmo. Um fez adição de parcelas iguais e o outro fez uma multiplicação. Assim como nas outras contas que nós já estudamos, adição e subtração, esse 12, ele tem um nome. Isso mesmo, ele se chama fator. O 3 também tem nome igual ao de cima, fator. E o 36, que é o resultado da conta de vezes, ou seja, da multiplicação, recebe o nome de produto. Tem musiquinha, mestre? Tem! Vamos aprender a musiquinha. Qual é o nome da continha de vezes? Qual é o nome da continha de vezes? Fator, fator, produto ou múltiplo. Fator, fator, produto ou múltiplo. De novo. Qual é o nome da continha de vezes? Qual é o nome da continha de vezes? Fator, fator, produto ou múltiplo. Fator, fator, produto ou múltiplo. Gostaram, né? Então vamos para a conclusão da nossa aula. A multiplicação, que é a conta de vezes, é uma adição de parcelas iguais. Então, o que é fazer uma conta de vezes? É fazer uma conta de mais desde que as parcelas sejam todas iguais. Vamos ver alguns exemplos práticos que eu coloquei aqui. Numa caixa, há 15 morangos e 4 caixas do mesmo tipo. Você pode fazer 15, mais 15, mais 15, mais 15. Ou então, do jeito do Gabriel, 15 vezes 4. É só lembrar da tabuada do 4. 4 vezes 5, 20. Muito bem. 20 dá para fazer troca. 4 vezes 1, 4. Mais 2 trocas, 6. Não pode esquecer de somar as trocas. Portanto, serão 60 morangos. Exemplo B. Numa caixa, tem 218 laranjas. Quantas laranjas haverá em 2 caixas do mesmo tamanho? Vamos fazer. 218 são 2 caixas. Vamos achar o plural. Vamos multiplicar o 2 debaixo do 8 e o vezes debaixo do 1. Pela regra padrão que eu expliquei, o 2 vai multiplicar o 8, vai multiplicar o 1 e vai multiplicar o 2. Então vamos comigo. 2 vezes 8, muito bem, 16. 16 são 6 unidades e troca uma dezena. 2 vezes 1, 2, mais uma troca, 3. 2 vezes 2, 4. Então, em 2 caixas haverá 436 laranjas. Vamos fazer a C. Numa caixa tem 3.745 lápis. Mas eu não quero saber uma, eu quero saber várias, plural. Eu quero saber em 3 caixas. O Daniel ia fazer assim:
3.745, mais 3.745, mais 3.745. O Gabriel faz do jeito do menino gênio, do jeito do Pitágoras. Ele faz assim: 3 multiplica o 5, 3 multiplica o 4, 3 multiplica o 7 e o 3 multiplica o 3. 3 vezes 5, 15, faz troca. 3 vezes 4, 12, mais uma troca, 13, faz troca. 3 vezes 7, 21, mais uma troca, 22. 3 vezes 3, 9, mais duas trocas, 11. Unidade, dezena, centena, ponto. 11.235 lápis. Agora, olhem que interessante a continha D. Prestem atenção. Numa caixa tem 48 cards. Numa caixa. Eu não quero saber uma, nem duas, nem três, nem quatro. Eu quero saber 20 caixas do mesmo tipo. Então, é só fazer 48 vezes 20. Vocês já imaginaram fazer do jeito do Daniel? 48 mais 48 mais 48 mais 48 mais 48 mais 48 mais 48 até dar 20 linhas? De jeito nenhum. Vamos fazer 48 vezes 20. Só que na continha de vezes, nós podemos colocar o zero para fora. Por quê? Para não esquecer de abaixar. Então, só na conta de vezes é que o zero pode ficar para fora da conta. Porque quando eu multiplico por 10, aumenta um zero à direita do número natural. Então, olha como que eu coloco. Eu coloco o zero para fora e abaixo. E vou multiplicar o 2 agora. 2 vezes 8, 16. Faz troca. 2 vezes 4, 8. Mais uma troca, 9. Quer dizer que se eu juntar todas as 20 caixas, eu vou obter 960 cards. Viram que interessante que é a continha de vezes? Muito bem. Agora eu vou propor para vocês, no Vamos Praticar, uma atividade que é mais um quebra-cabeça. Vejam bem. Primeira figura. Se é a primeira figura, tem que começar com um quadrinho na base. Então, um quadrinho, depois 2 para a direita, 2 para a esquerda. Quantos quadrinhos são? 1, 2, 3, 4, 5. Então, a primeira figura é formada por 5 quadradinhos pretos. Vamos para a segunda figura. Não é a segunda figura? É. Então, tem que ter 2 quadrinhos aqui. E depois, 2 quadrinhos. 3 para a direita, 3 para a esquerda. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui tinha 5, aqui tem 8. Deu para entender quantos quadrinhos aumentaram? 5 na cabeça. 6, 7, 8. De uma figura para outra, está aumentando 3 quadradinhos. Muito bem. Vamos para a terceira figura. Eu não quero a terceira figura, então tem que ter 3 quadradinhos. Comigo. 1, 2, 3. 3. Quem vem depois do 3? Não é o 4? 4 para a direita, 4 para a esquerda. Vocês estão reparando que está formando um Y? Olha aqui. Está formando um Y. Então, a terceira figura tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 quadrinhos. Repetindo, a primeira, 5, muito bem. A segunda, 8. A terceira, 11. Eu tenho certeza que vocês vão ser capazes de desenhar a quarta e a quinta figura. Eu quero saber quantos quadradinhos teria a quarta figura. E quantos quadradinhos teria a quinta figura? Vou dar uma dica. Se é a quinta figura, aqui na base tem que ter 5. E aqui na direita e na esquerda tem que ter um a mais para cada lado. Tá.
B. Respondam para mim. Quantos quadradinhos pretos são necessários para fazer a 10ª figura? Quantos quadradinhos teria a 10ª figura? Só que eu quero que vocês descubram sem fazer o desenho. A 10ª figura. Quantos quadradinhos ela teria aqui? Quantos ela teria aqui? E quantos ela teria aqui para formar a 10ª figura? Tá bom? E mais, na página 55, a pergunta C. Cuidado com o pega-bobo. Muito interessante esta pergunta. Uma figura desta sequência, se você continuar fazendo a sequência, vai ter 47 quadradinhos. Será que vai existir uma figura com 47 quadradinhos? Sim ou não? E por quê? Vamos ver qual vai ser a criança que vai ser capaz de descobrir para mim. O desafio da questão C. Será que vai existir uma figura em forma de Y com 47 quadradinhos ou não consegue formar este número? Dica. Não diga para ninguém que eu falei, hein? Vai contando de 3 em 3, vê se tem o 47, a partir daquela figura, tá bom? Alunos, ficamos por aqui na nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado e matado a saudade de me ver, que eu também estou com muita saudade de vocês, até mais!